A ideia é que o Estado não tenha a condição de dizer o que é um determinado conhecimento, seja o presidente da República ou seja lá quem for, que possa dizer, afinal de contas, que uma determinada doença como o Covid deva ser tratada com remédio A ou remédio B. Olá pessoal, hoje vamos encerrar, digamos assim, um ciclo de discussão dessa semana que envolveu aí esse conjunto de propostas, de chamamentos e coisas desse tipo que envolvem de alguma maneira o ensino e a formação profissional no ensino superior de geógrafos, mas até onde eu sei parece que as coisas não ficam somente por aí. Existe, na verdade, um conjunto de intenções, de perspectivas, de questões que precisam ser trabalhadas. Hoje nós não vamos, portanto, fazer nenhuma resenha, vamos encerrar essa discussão, pelo menos nesse formato. Existe aí um conjunto de outros formatos de que esse debate pode aparecer, mas isso nós vamos ver no transcorrer da próxima semana, ver como essas coisas andam. Eu só queria aqui fazer um vídeo relativamente curto, imagino que vai ser assim, para responder a 3 questões que me pareceram, ou pelo menos 2 questões que me pareceram extremamente interessantes e que se juntam mais ou menos dentro desse nosso embate. Acho que o primeiro jogo de questões envolve justamente o fato de que chegaram a me perguntar se eu tinha alguma coisa contra a existência do Estado, se eu queria me distanciar do Estado, se seria essa a proposta. De alguma maneira, o que me pareceu é que a pessoa que estava se perguntando se eu tenho alguma proximidade com o pensamento anarquista e coisa desse tipo. E uma outra pergunta que me pareceu também bastante interligada a essa é que como seria, Quer dizer, o ensino no Brasil, o ensino sem o controle do Estado, quer dizer, que condições haveria para se fazer isso? Bem, acho que essas 2 questões, de alguma maneira, elas se juntam e eu queria responder em bloco. Acho que a primeira questão é que a resposta é não tenho proximidade com o pensamento anarquista. Digamos que toda a minha formação e a minha militância política, a minha relação com a política tem muito mais a ver com a tradição do marxismo do que propriamente do anarquismo. Então, acho que não é essa a questão. O problema de se contrapor ao Estado não está colocado no formato de eliminar o Estado nesse momento, mesmo que de alguma maneira, quem sabe, em algum futuro muito longínquo, ao que parece, isso ainda seja possível. Mas, de qualquer forma, a grande questão não está nesse plano, a discussão não é essa. A discussão, e por outro lado, também não se está aqui imaginando um enfraquecimento do Estado a ponto de ir na direção disso que se chamou genericamente de liberalismo, neoliberalismo ou qualquer coisa desse tipo. O que se está colocando em questão é a necessidade de que a cultura, a gestão das escolas, dos serviços públicos, da saúde, coisas desse gênero, estejam intimamente imbricados com as suas comunidades, com as comunidades para as quais, de uma maneira ou de outra, esses serviços existem. Nós não podemos desvincular o processo de gestão das escolas da comunidade a qual ela pertence, isto é, os seus professores, os seus pais, os pais de alunos, a comunidade, os alunos, de uma maneira ou de outra. E, da mesma maneira, a questão da universidade.
A questão é que nós chegamos num determinado ponto dentro do Brasil onde a presença extremamente importante dentro das universidades é da universidade privada e que esta universidade, então, ou essas, na verdade, essas empresas, elas teriam interesses muito particulares no sentido de diminuir os custos dos seus cursos o máximo possível, legitimá-los, dar a eles algum nível de legalidade para que pessoas, seja pelo pagamento do seu próprio bolso, ou seja, por programas de governo, né, que fornecem bolsas e coisas desse tipo, elas fossem enriquecendo cada vez mais. E, portanto, a ideia da ausência do Estado, da ausência de regulação, estaria diretamente vinculado, talvez, à preocupação de que tudo virasse uma grande confusão. Mas a ideia não é essa. A ideia, na verdade, é que a qualidade das escolas, a qualidade do terceiro grau, do ensino superior, da formação de profissionais, esteja diretamente envolvida com as associações desses profissionais, com as associações de professores, com os sindicatos, com as diferentes formas do movimento popular e do movimento público de uma maneira geral, e não dentro de relações estreitas, não é? Que envolve aí os governos, os ministérios de educação e os conselhos estaduais, municipais e federais de educação, essas coisas genéricas, não é? Onde um pequeno grupo de sábios se reúne para dizer se alguma coisa deve existir naquele formato ou não. Na verdade, a autonomia da universidade é algo já defendido desde muitas décadas, desde séculos. A autonomia do conhecimento, a ideia é que o Estado não tenha a condição de dizer o que é um determinado conhecimento, que tipo de conhecimento é mais importante do que outro, como se forma um determinado profissional. Não estamos aqui voltando às corporações de ofício, aos mestres e aos seus aprendizes. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de movimentos de caráter coletivo, planetário, né, onde a discussão da ciência é algo muito mais importante do que publicar pequenos artigos em revistas especializadas que sejam altamente qualificadas, qualia 1, sei lá que raio desse tipo de coisa, e onde é que isso vai formando, então, que um determinado curso é mais importante que outro, porque os seus professores têm uma maior quantidade de artigos e tal, e tudo isso regulado pela máquina de Estado. Assim, o que nós devemos considerar como extremamente importante são justamente aqueles cursos, aquelas universidades, aqueles departamentos que têm um vínculo, uma resposta à sua comunidade, ao seu povo, ao mundo de uma maneira geral, às necessidades, aos problemas que estão sendo colocados para os pesquisadores de uma forma mais definida, mais eficiente, mais vinculada. Não está colocado aqui grandes respostas, pode ser que este ou aquele lugar tenha a capacidade de produzir grandes respostas para grandes dilemas, mas de qualquer maneira há necessidade daquelas pequenas respostas, há necessidade de uma integração, de um reconhecimento do ponto de vista público do papel então dos intelectuais. Nós não podemos continuar neste jogo, não é? Onde daqui a pouco as meias-verdades, as opiniões, as fake news ou coisas desse gênero, essas filosofias da chamada pós-verdade, ou seja lá o que for, sejam na verdade dominantes. Existe a necessidade não só da produção do conhecimento, mas da sua legitimação social. Não podemos voltar ou garantir então que, apesar de toda a legalidade, da legitimidade do Estado, uma parte considerável da população brasileira ainda está se perguntando se a Terra é redonda ou não. Estamos chegando ao nível do absurdo. Estamos brincando com o absurdo, brincando com o conhecimento humano e a formação das nossas sociedades.
Não podemos simplesmente olhar para a universidade e para a produção do conhecimento, que num dado momento tem determinados tipos de preocupação, e dizer assim, bom, nós vamos reformar tudo isso aqui em nome do mercado de trabalho, porque na verdade as pessoas estão saindo daqui e não estão conseguindo emprego, ou seja lá o que for. A universidade não está a serviço da produção de empregados. A escola não tem esse sentido. Na verdade, a nossa condição de existir, a existência dos professores, dos pesquisadores, das universidades, das escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, é agregar pessoas, é colocar em discussão os nossos valores, a nossa vida, aquilo que nós entendemos com o significado de conhecimento e de relacionamento. Então, nesse sentido, é que o amadurecimento dessas pessoas, o amadurecimento dessas diferentes gerações é que vai formar, de fato, desse mercado de trabalho a serviço, a serviço de quem? Não? Então, acho que nós precisamos nos perguntar isso. Não estamos aqui dizendo que o Estado deve simplesmente desaparecer como num passe de mágica, porque ele não vai. A questão é que o Estado tem um papel com relação à saúde, e esse papel com relação à saúde está diretamente relacionado, neste momento, a garantir que o SUS exista, não que se disponha então de uma saúde universal, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros e todas as pessoas que estiverem dentro do território brasileiro. Da mesma maneira que isto não significa de maneira nenhuma que seja o presidente da República, ou seja lá quem for, que possa dizer, afinal de contas, que uma determinada doença como o Covid deva ser tratada com remédio A ou remédio B. Isso é uma grande discussão dos médicos, isso é uma grande discussão do Conselho de Medicina, dos sindicatos e coisas desse gênero. Não cabe ao Estado dizer como se trata uma determinada doença. Cabe ao Estado garantir e legitimar as possibilidades de discussão e de desenvolvimento do nosso conhecimento. Da mesma maneira que não cabe ao Estado dizer o que é geografia ou não. O que cabe a ele é garantir que a universidade exista, que os professores estejam lá, que eles possam desenvolver as suas pesquisas e que eles sejam regulados e regulamentados pelas associações, pelos sindicatos, pelos diferentes formatos em que o ato da vida pública nos possa fazer com que a gente possa construir, desenvolver e realizar. Não estamos aqui propondo o simples existir das coisas como se as coisas pudessem existir para além das sociedades que as criam. Assim como o Estado é uma criação da sociedade, não é um ser para além da própria sociedade, assim também o conhecimento é uma criação da sociedade e ele não pode existir para além das regulações, demandas e fundamentações que uma sociedade possa construir. Não cabe, portanto, ao Estado dizer o que é ciência. Cabe ao Estado garantir que o conhecimento se realize a partir do momento em que essas instituições, as universidades públicas, universais, de grande qualidade, elas existam e estejam à disposição das demandas que são efetivamente públicas. É nesse sentido, então, que todo esse debate pode e deve, de alguma maneira, ocorrer. E por isso mesmo não estamos aqui conclamando a uma mudança de comportamento do Conselho Nacional de Educação, estamos conclamando a necessidade de participar do debate de todas as instituições que, de uma maneira ou de outra, agregam intelectuais, agregam pesquisadores, agregam universidades e coisas desse tipo. Inclusive, obviamente, a Associação de Geógrafos Brasileiros. Caríssimos, um abraço. Na próxima semana voltamos, então, à nossa pós-normalidade, se é que a gente pode dizer isso. Até mais.